Boa noite. Hoje eu e meu grupo iremos apresentar um debate sobre feminicídio. E para começar nosso debate, irei fazer perguntas às pessoas do grupo. Esse integrante se chama Antônio, aquele se chama Cauã, Bruno, Roberto e Jade. E para dar início ao nosso debate, eu vou começar entrevistando Bruno. Irei fazer uma pergunta para ele. E a pergunta é a seguinte: quais são os principais fatores sociais e culturais que contribuem para a persistência da violência de gênero no Brasil? Boa noite a todos. Primeiramente, precisamos falar sobre o machismo estrutural que existe no nosso país. A sociedade brasileira ainda sustenta a cultura muito do patriarcal, que já vem se arrastando desde a colonização brasileira, que é quando a riqueza do pai passa para o filho é criado para ser herdeiro, e a filha é criada para servir aos homens, ao irmão, ao pai, e a mulher do mesmo jeito. E isso reforça papéis de gênero desiguais. Se manifesta desde a infância, como eu falei, e essa cultura facilita, a aceitação da violência doméstica, do assédio e da desigualdade salarial. E também tem outro fator que é determinante, a impunidade da lei, apesar de avanços como a Lei Maria da Penha, que logo após será citada, a lei do feminicídio também, logo faz pouco tempo que foi criada, muitas mulheres ainda continuam desprotegidas, seja pela demora no atendimento, 190 ou qual o número mesmo? 180, né? Pela demora. O ligamento, seja pela demora, pelo atendimento do 190 ou do 180, mas além disso também tem a dependência financeira e emocional de muitas mulheres também, que às vezes não consegue, está passando aquela situação e não consegue dispersar a situação porque depende do seu marido, às vezes tem filho, e às vezes está até emocionalmente mesmo, é muito apegado ao marido mesmo, sofrendo aquela agressão, ainda não quer se separar do marido. E também não podemos ignorar a influência da mídia também e da cultura popular, que frequentemente romantiza relacionamentos abusivos. Muitas vezes na internet a gente vê os relacionamentos abusivos e em vez de ver como um assunto sério, vê graça. Muita gente faz graça, como se fosse normal, algo normal. A objetificação também da mulher em letra de música e programas de entretenimento também contribui de maneira simbólica a violência física e mental também das mulheres. Dentro desse cenário também não basta apenas criminalizar a violência. Também precisamos de uma mudança cultural profunda que passa por educação de gênero nas escolas, políticas públicas eficazes de proteção à mulher e um compromisso real do Estado com essas mulheres. A luta contra a violência de gênero também não é só contra as mulheres, é um dever de todos nós, como população da sociedade. Um dos caminhos para a mudança é o combate à violência de gênero, como eu citei, exige mudanças culturais profundas, incluindo a educação sobre a igualdade de gênero, como eu falei, aplicação rigorosa das leis e amplificação do suporte às vítimas, campanhas midiáticas para a conscientização da sociedade, empoderamento econômico da mulher, oferecendo melhores salários igualitários, tanto para a mulher como os homens, e a transformação da sociedade depende do desenvolvimento de toda a sociedade como um só, para o desenvolvimento de padrões machistas e promover uma cultura de respeito e equalidade. E é isso. Sim, concordo plenamente que precisamos mudar esse cenário, tirar aquela ideia que a mulher tem que ficar em casa, servir, cuidar da casa, cuidar do homem. A objetificação no geral. Sim, só ficar em casa. O papel dela é ser dona de casa, depender do homem financeiramente, tudo. Justamente, pessoal. E dando continuidade ao nosso debate, vou fazer uma pergunta a Antônio. A pergunta é a seguinte:
De que maneira a Lei Maria da Penha tem sido efetiva na proteção das mulheres e no enfrentamento da violência doméstica no Brasil? Boa noite. Meu nome é Antônio. E, cara, a Lei Maria da Penha, ela é acho que um dos principais instrumentos jurídicos que serve para a proteção à mulher. E ela tem um aspecto significativo, tanto para a proteção da mulher quanto para a penalização dos agressores e dos homicidas também. E ela tem contribuído bastante, e ela tem várias formas de efetividade. Eu vou citar uma delas agora. A proteção das mulheres, como eu já falei, eles criaram medidas protetivas de urgência. É uma lei. Essa lei permite que vítimas solicitem medidas como afastamento do agressor, proibição de contato e até prisão preventiva em caso de descumprimento dessa medida protetiva. E também tem um apoio institucional. Ela criou vários mecanismos de acolhimento de vítimas, como casas de abrigo, atendimentos psicológicos e jurídicos gratuitos. E também a punição dos agressores. Ela aumentou a penalidade, que antes era apenas cesta básica e cumprimento de serviços sociais, agora passou a ser tratada com muito mais rigor, dando prisões preventivas e penalidades até maiores em casos de feminicídio, por exemplo. E também a conscientização e prevenção, né? Porque agora ultimamente, ela passou a fazer várias campanhas e várias conscientizações em diversas escolas, em diversos âmbitos do nosso cotidiano. Ela impulsionou campanhas nacionais e debates sobre violência de gênero, tornando o tema mais visível e encorajando vítimas a denunciarem. E também a denúncia facilitada. Ela criou a central Ligue 180 e foi fortalecida e permitiu que mulheres denunciem casos de violência de forma anônima e bem mais segura. Porém, em meio a todas essas evoluções ainda existem alguns desafios, que apesar dos avanços, algumas cidades, elas ainda não têm esse apoio e essa estrutura que é fundamental para a proteção das mulheres. E também tem a falta de punição por descumprimento de medidas em alguns sistemas jurídicos de algumas cidades. Isso, infelizmente, é um fator que ainda está bem notório, mas com o passar do tempo, creio que isso vai mudando e vai pondo rigor cada vez mais. E além disso, muitas mulheres ainda enfrentam dificuldades para denunciar seus agressores, seja por medo, dependência financeira e falta de apoio social. E também, eu acho que é um fator principal que eu esqueci de citar, é a falta de celeridade nas denúncias com o DISC 180 e o 190. O que isso quer dizer? Eles demoram muito para chegar no local do ocorrido e geralmente, infelizmente, já deve ter acontecido algumas fatalidades. Isso é algo que precisa ser melhorado com extrema urgência e obviamente salva vidas. Bom, enfim, a conclusão é que a Lei Maria da Penha ela é fundamental no enfrentamento da violência contra a mulher no Brasil. Embora existam desafios a serem superados, ela tem sido essencial para garantir maior proteção às vítimas, responsabilizar os agressores e promover mudanças sociais importantes na luta pelo direito das mulheres. No mais, passo a palavra para ela. Sim, como você falou, né? Dá a entender que o homem é livre para fazer essas coisas com a mulher, né? Pouca mídia, a mídia não mostra. O canal de entretenimento, como muitas vezes pode estar fora do ar, não recebe muita, atualização, né, melhorias. E muita negligência policial. Sim, A falta de celeridade, como eu falei, e também a não importância que eles dão para casos de agressões e violências domésticas. Como se fosse algo normal, como a gente viver. Sim, obrigado pela sua fala.
Bom, dando continuidade novamente ao nosso debate, irei fazer pergunta a Cauã. E a pergunta é a seguinte: como a tipificação do feminicídio nas leis brasileiras contribui para a valorização da vida das mulheres e o combate a crimes motivados por desigualdade de gênero? Bom, primeiramente, boa noite. A tipificação do feminicídio, né, na lei representou e representa em si um avanço fundamental para justamente no combate contra a violência à mulher, e pois reconhece que muitos homicídios atualmente são motivados por desigualdade de gêneros. Tem uma lei aqui, antes da lei, vou ler aqui rapidinho, o número da lei é 13.104 de 2015, né, onde afirma que esses crimes eram frequentemente tratados como homicídios comuns, sem levar em conta a carga horária e a carga histórica, e social da violência contra a mulher. Ao tornar o feminicídio um crime hediondo, né, a lei impõe punições mais severas e rígidas em questão de reforçar a necessidade de políticas públicas voltadas para justamente a proteção das mulheres, como, por exemplo, delegacia, né, especializada. E além de trazer um rigor ao julgamento, né, desses crimes, também a tipificação também tem um papel muito importante e simbólico e educativo, né, na sociedade atualmente. Como podemos ver, é um tema um pouco debatido, mas de alta gravidade. Isso, justamente. E agora a minha pergunta será destinada a Roberto sobre o tema desafios na aplicação das leis de proteção às mulheres. E a pergunta é a seguinte: quais são os principais obstáculos enfrentados pelas autoridades e pelas vítimas na efetiva implementação das leis de proteção às mulheres no Brasil? Bom, infelizmente, muitos fatores corroboram para a ineficácia da aplicação das leis de proteção às mulheres no Brasil, já que a violência ela é ocasionada por vários fatores sociais em um campo muito amplo, né? E também a proteção às mulheres ela não é direta, ela conta com vários óbices, entre eles, por exemplo, institucionais e econômicos, onde, por exemplo, as unidades de segurança que promovem a proteção à mulher, ela não promove a ela segurança e compreensão a nível da necessidade delas. Porque dentro de um grupo de vulnerabilidade pode haver outras minorias com maior vulnerabilidade. Exemplo, há mulheres que têm uma carreira, têm como se sustentar, há mulheres que não têm filhos, como também há mulheres que dependem dos seus agressores, há mulheres que têm filhos, há mulheres que não têm como se sustentar de tal modo. E essas unidades, ainda que prendam seus agressores, eles não dão uma segurança, não asseguram a ela direitos básicos: alimentação, moradia, dignidade humana, né? Esses são fatores que dificultam a aplicação da lei. Entre esses também há o cultural e social, no qual está enraizado na sociedade brasileira que mulheres elas são mais frágeis, elas têm que ser submissas aos homens, que o homem ele tem que ser respeitado. E essa ideia enraizada na nossa sociedade, ela faz com que a comunidade, que também é formada por nossos familiares, por exemplo, das mulheres, então acaba que os familiares acreditam que a mulher deva ser submissa e omitir acontecimentos, no caso da violência doméstica, que não é a única que acontece, né? Como também o agressor se sente no direito de fazer aquilo porque ele é homem, ele teve motivos, entre outros fatores. E até a vítima acha que é normal, que é do homem, da natureza masculina, essa agressividade. Então o machismo e essas questões sociais e culturais está muito enraizado e acaba que leva para a dificuldade de... Então acaba que esses fatores corroboram no silêncio da mulher. Entre vários desses fatores, dessas dificuldades, há também o judicial, onde o sistema de justiça criminal, juntamente com essas leis, não são muito eficazes numa justiça para essas mulheres. De modo que eu trouxe um dado que
que é do relatório de direitos humanos, que saiu em 2016, que diz que de 463 incidentes que a polícia foi chamada, apenas 118 foram registrados como crime, e desses 118, apenas 90 pessoas foram indiciadas, e dessas 90 pessoas, apenas 45 foram ao tribunal, foram acusadas no tribunal. E não obrigatoriamente essas pessoas os agressores foram acusados e favoreceu a mulher. Dentre esses 45, teve mulheres que perderam o caso, e enfim. Isso só mostra como há uma grande deficiência no nosso sistema, em que deixa a mulher mais apreensiva, onde deixa a mulher não se sente segura, digamos assim. Então, essa falta de segurança, de que a justiça possa prevalecer, de que o agressor seja realmente, como posso dizer, que haja punidade, né? Que eles acabam saindo impunes. Todas essas questões dificultam que a lei seja, de fato, eficaz dentro da nossa sociedade. Sobre essa questão de vulnerabilidade, é importante também falar sobre a comunidade, né? Quando a comunidade acha que algo é legítimo, mais fácil passa, né? Por exemplo, quando se acha legítimo que o marido ele tem que fazer isso mesmo, o marido tem que colocar a mulher no seu lugar, é legítimo as ações dele porque ele trabalha muito, ele estava cansado e tal. Quando a família acha isso legítimo, ou quando a polícia é chamada para uma briga de um casal e foi só apenas verbal, ele só ameaçou ela. É importante a gente frisar essa questão sobre como nunca é do nada. Vem de ameaças, vem de constante, vem de denúncias, às vezes denúncia, mas não teve agressão em si física, e aí deixa postergar a um certo modo que chegue ou a agressão física mesmo, ou até a morte, né? A questão do feminicídio em si, que é o fator final para essas mulheres. Sim, pegando uma parte do que você falou sobre o apoio familiar, tem casos que as mulheres, né, têm que sair de casa, os pais possam sair de casa para se casar logo, para evitar um custo, né? Principalmente pais que têm muitos filhos, que aquelas pessoas que... Isso, né? Justamente não colocando um que é um preconceito, justamente mulher do interior, né? Onde tem mais filho, né? Interior. Sim. Aí, não, filho, olha, encontrou um homem, porque o homem tem moto, tem carro. Mas vai empurrando, vai empurrando, vai logo, não sai logo de casa. E também a agressão não acontece só com o marido, né? Ela pode acontecer com o pai, com o irmão, que no caso desacredita daquela mulher, sempre acha que ela é submissa. Ou então a agressão não acontece só de forma doméstica, ela também pode acontecer na rua, com homens desconhecidos, por achar que a mulher é realmente submissa. Até um certo olhar pode se tornar uma agressão. Se a mulher se sentir desconfortável, para mim é uma agressão. Há agressões psicológicas também, Isso. moral. E o fato dela também ser meio que corrompida pela sociedade faz ela ir para lugares também que está sujeita a vários tipos de coisas. Aí leva a prostituição, acarreta vários tipos de coisas que aí ela Deixa também ela ainda mais vulnerável. está sujeita a entrar em lugares e momentos que são meio que insalubres para ela e fica mais exposta a esse tipo de acontecimento. Aí sim, né, o que eu falei, que as mulheres são forçadas a casar, aí tem aquela coisa, né, que mãe, pai, eu tô sofrendo essa coisa disso, esse tipo de coisa dentro de casa, e os pais não acreditam, não conversa, não dá aquele apoio, ela fica A negligência sofrendo. no geral, né? Sim. Ou até a questão econômica também, às vezes você já sai de casa, para os pais não vale mais essa pessoa voltar, ou até com filho. Não quer que ela volte não mais. Não quer que volte, então aguenta, é normal. Tá? Converse com ele, minha Exatamente. filha. Procure ajuda. Do estresse aí. Fale com a mãe dele, né? Então pode acabar em morte, né? Isso, Na questão do feminicídio. Sim, aí tem um caso que o homem fica se fazendo de vítima, Isso. fica dizendo que vai se desculpar, não, eu vou mudar. A conversa Ele pede desculpa, né? Ou até não, também, desculpa. muitas eu vou vezes mudar. faz uma chantagem com ela, dizendo que vai se matar e tal. Sim.
ameaçando também que vai matar ela, muitas vezes acontece isso. Que é tão ruim quanto a violência doméstica, que é a violência psicológica, que acaba de vez. E a Maria da Penha mesmo, Maria da Penha, a que fundou a lei, ela apanhou várias vezes do marido. As filhas dela apanhavam do marido e ele sempre com essa conversa de que eu vou mudar e tal. Ela levou um tiro, ficou paraplégica e ele nunca foi indiciado de fato pelo crime. Por conta disso. E também, gente, como é que diz? Violência patrimonial, tá? Os maridos às vezes tomam conta do dinheiro da mulher, não deixa ela gastar, não deixa ela ter voz. Então são vários tipos de violência, não apenas diretamente assim, física. Sim. Então ele cala a mulher de todas as maneiras. Maria da Penha não podia falar com a família, ela não podia, às vezes ele proibia as filhas de chegarem perto dela, porque ela mimava demais as filhas. Enfim, vários abusos Maria da Penha teve que passar para que hoje a gente tenha um certo direito, que ainda não é muito eficaz, mas já é um avanço. Falando em avanço, tem já. No papel é uma coisa linda, né? A Constituição Federal é uma coisa linda. Sim, Na prática. É complicado. Principalmente a negligência com a responsabilização dos agressores. As medidas protetivas elas estão sendo muito eficazes agora em relação às medidas de afastamento do agressor, ele precisa ser melhorado bastante, porque o que mais ocorre é a violência em um homem que está sendo meio que indiciado. Eu acho que é um dos principais fatores para ocasionar o feminicídio em si é quando o homem está sendo indiciado pela mulher, e é por isso que a mulher tem medo de denunciar. E acaba tudo se ligando um ao outro consequentemente. Sim, todo mundo já está cansado de ver, né, que essa medida protetiva, na maioria das vezes, não funciona. Porque a polícia só chega depois que ocorre. Sim. Talvez nem chega. Meio que para limpar as E nem todas as vezes é protocolado como realmente uma agressão. Só coloca no sistema para dizer, né? Às vezes fala, tá bom, tchau. Eles não sabem o que É acontece. peixe 4 pequeno. horas, É peixe pequeno. Dando continuidade, agora chegou a parte final, a última pergunta. Eu irei fazer a Jade. E a pergunta é a seguinte: como o debate sobre violência de gênero no Brasil se relaciona com questões globais de direitos humanos e quais são as semelhanças e diferenças com outras partes do mundo? Bom, basicamente, como a gente já citou aqui várias vezes, mas é importante falar que o feminicídio é considerado uma das formas mais extremas de violência contra a mulher, não só no Brasil, mas sim como em todo o mundo. E como a gente falou assim, a questão dos pensamentos machistas, as ideias discriminatórias, em cidades que esses pensamentos, tanto os pensamentos machistas e tanto essas ideias discriminatórias, esses lugares que acontece isso, os índices de feminicídio são maiores. Por exemplo, o Brasil ele é o 5º país com mais casos de feminicídios do mundo. Ele fica atrás de El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia. E um ponto importante nesses 5 países que eu citei é que 3 deles são países latino-americanos. Para tratar dessa questão no Brasil, o Congresso Nacional aprovou a lei Maria da Penha no ano de 2006 e a lei do feminicídio, que é recente, como você mesmo disse, que ela foi aprovada no ano de 2015. Embora essas leis, no papel, como a gente estava falando aqui agora, ela busca garantir os direitos humanos, infelizmente essas leis elas não seguem como está no papel, porque a gente citou aqui no instante. E essas leis elas não acabaram que ela não teve o efeito desejado, que era no caso não tem como acabar, mas reduzir os casos de violência contra a mulher, né? No caso, os homicídios contra as mulheres. E eu trouxe alguns dados aqui que é bastante alarmante. Aqui acontece um estupro a cada 11 minutos, uma mulher assassinada a cada 2 horas, 503 mulheres são agredidas por hora
e acontecem 5 espancamentos a cada 2 minutos. Lembrando que esses dados é aqui no Brasil. E o motivo pela qual as leis de feminicídio não funcionam é por conta que vários aplicadores de lei, e aí a gente está falando de tanto de delegacias e tanto os tribunais, eles tendem a não enquadrar esses casos como crime contra a mulher, que no caso seria que é um feminicídio no caso. E quando não é considerado? Não é considerado feminicídio quando acontece um latrocínio, que é um roubo seguido de morte, ou de uma briga entre desconhecidos na rua, e aí realmente isso daí não é considerado feminicídio, mas caso contrário tem que ser, por lei, tem que ser considerado. E por fim, a lei que inclui o feminicídio no Código Penal brasileiro foi criada a partir de uma recomendação da Comissão Parlamentar Mista do Inquérito sobre a Violência contra a Mulher. Esses dados, essas pesquisas foram feitas no ano ali de 2012, 2013. E por fim, ela foi aprovada no ano de 2015. Muito obrigado a todos. E esse foi o nosso debate. E agora no final, né, vou perguntar se alguém tem alguma consideração. Tem, como ele falou em relação a esses dados, eu acho que para mim um dos piores de agressão é o estupro. Para mim o estupro é o primeiro a ser algo que uma mulher pode sofrer, ou qualquer pessoa pode sofrer. Uma notícia que saiu agora foi aquela jovem eu não vou lembrar da cidade, da igreja, que ela saiu, foi pro carro buscar alguma coisa e chegaram 3 homens, né? No noticiário não fala que ela foi estrupada, mas para mim ela foi estrupada e óbvio que foi estrupada, porque, se eu não me engano, o objetivo dos caras era pegar o carro, vender para recompensar a uma dívida que eles tinham. Aí ela foi encontrada em um lugar mais distante da igreja, né? Bom, o que a gente pode concluir é que, como o Bruno falou, o machismo está enraizado há bastante tempo. Desde a época da colonização, a gente meio que foi doutrinado a inferiorizar a mulher. Infelizmente é uma realidade. Isso que contribui para haver leis como a Maria da Penha e como o feminicídio, porque a violência de gênero ela deve ser tratada de uma forma a ser destacada, porque não é algo normal a ser feito, né? Nada fora da lei é normal, obviamente, mas isso é um crime que deve ser tratado com a sua devida importância. E, como ele falou, foi criada a lei do feminicídio e isso contribui bastante para diminuir a violência contra a mulher, para diminuir também como é que pode dizer, as execuções, os assassinatos contra a mulher e também a Lei Maria da Penha. Todos esses fatores foram essenciais, embora infelizmente ainda haja bastante negligência, não por conta do sistema jurídico, e sim por conta das próprias pessoas que negligenciam essas fatalidades, infelizmente, e só dão a devida importância quando acontece o pior, a fatalidade, né? Então, como você falou aí agora, alguns países hoje eles já estão procurando, como é que eu posso falar? Eles estão procurando criar a lei, igual o Brasil fez agora, que é justamente para tentar reduzir ao máximo isso, e alguns países já latino-americanos eles já estão nesse processo, porque, como eu disse, que o Brasil foi um dos últimos a fazer isso, foi em 2015. E, querendo ou não, é muito recente para um caso que é desde o início da Isso, então, por isso que hoje é de importância mundial essa questão, que já tá sendo implantada tanto em organizações mundiais, em pelo menos tentar ao máximo ir reduzindo esses números aqui que eu falei no instante. E, ao meu ver, também foi uma lei que foi sancionada de uma forma muito tardia, porque em pleno século XXI, meio que foi o quê? 15 anos depois que sancionou uma lei contra o feminicídio. E
infelizmente é muito retrógrado e a gente perdeu muitas mulheres, perdeu bastante, como é que eu posso dizer? A gente perdeu Muitas vezes, muito né, tempo, por perdeu causa muito tempo com relação a esse tipo de coisa. Continua perdendo. Isso. E apesar de ter tipo essas leis de proteção à mulher, a desigualdade de gênero ainda é muito constante no nosso cotidiano no geral, por conta do salário do homem ser geralmente maior que o da mulher. E é por isso que as mulheres também se tornam reféns financeiramente do cônjuge e, consequentemente, já é um fator contribuinte para acontecer esses tipos de violência. E sobre a questão também dos países, né? Se observar, a questão social ela é muito pertinente nisso, né? Porque se perceber, são sempre países com questão econômica mais subdesenvolvidos, e tem a Rússia, que a Rússia ela é muito extremista, governadores muito extremistas, essa questão do machismo muito posta, muito imponente, né? Então a questão social ela é assim, imprescindível para a violência acontecer. E também uma doutrina religiosa que vai completamente contra a mulher. Exatamente. Então contribui demais a questão social. Então não somente as leis, tipo, vou fazer leis à torta e à direito para conseguir proteger as mulheres. Não adianta se questões sociais como econômico, onde mulheres não têm, como foi dito aqui, né? Econômico, familiar, social, todas essas questões corroboram para que a violência aconteça. Então é muito importante ver essa questão também social, de que o porquê acontece, não só, como diz, quando acontecer fazer algo, mas também prevenir. Mais alguém tem alguma consideração? Foi isso mesmo. Sim, e com esse debate, né, chegamos a uma conclusão que, enquanto não mudar essa ideia geral de que a mulher é escrava do homem, tudo isso irá continuar acontecendo. No mais, é isso. Muito obrigado a todos e tenham uma boa noite.